Aqui quem fala é a professora Carla Coelho do 5º ano e hoje eu estou com vocês com um agasalho cinza de estampas azul marinho, calça jeans, estou com um colar de contas de madeira preta, brinco de madeira, cabelo solto e atrás de mim estamos projetando as imagens relativas às atividades que vamos estudar hoje. Hoje nós estamos com a atividade 57 e 58 do nosso caderno do 2º ciclo. Vamos lá? Nós vamos começar com a atividade 57, que trata de energias renováveis e não renováveis e de gráficos. Antes de tudo, é importante dizer que existem esses dois tipos de energia, a renovável e a não renovável. A diferença entre elas é que o material que é utilizado para a produção da energia, ele, quando renovável, é um material que a natureza consegue repor de acordo com o seu consumo. Já a energia não renovável, ela é uma energia que é mais poluente, o material utilizado para a produção dessa energia, muitas vezes ele não é produzido com a velocidade suficiente daquela em que é consumido. Então vamos começar aqui com a energia, as fontes de energia renovável. Então nós temos a biomassa, que é uma energia produzida através de compostos orgânicos, de material orgânico que é utilizado para a produção de energia. Nós temos a energia eólica, que é produzida através da captação do vento, é uma energia limpa, não poluente e renovável, porque é um bem que nós temos a todo tempo. Nós temos a energia hidrelétrica, que apesar de ser uma energia renovável, nós vamos falar um pouquinho melhor sobre ela na atividade 58. É uma energia que requer atenção. E nós temos a energia solar, também uma energia super limpa, uma energia que é altamente renovável, não consome nenhum recurso aqui do no nosso planeta e cada vez mais está sendo usada no mundo todo. Nós temos também a energia não renovável e aqui no caso nós precisamos realmente ter muita atenção. Por quê? Por exemplo, nós temos aqui o carvão, o gás natural, o petróleo e a energia nuclear. Inclusive a energia nuclear que é produzida aqui no Brasil por duas usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2. A nossa cidade ela abriga as duas únicas usinas nucleares do nosso país. Esses tipos de energia eles não são renováveis, porque apesar de, por exemplo, nós temos aqui o carvão que é produzido a partir de matéria orgânica, o petróleo também, para que eles possam ser produzidos, a natureza leva milhões de anos para que o material orgânico possa ir sendo processado e se transforme nesse produto final. Então, a natureza não tem tempo suficiente para processar a matéria orgânica e produzir esse produto final, o carvão e o petróleo, dentro da velocidade que nós necessitamos no consumo que nós temos no nosso dia a dia. Por isso, é uma energia que não é renovável e é uma energia que traz impactos grandes ao meio ambiente, além de nós sabermos que futuramente nós talvez não possamos mais dispor desse material, porque a natureza não nos forneça a tempo. Nós temos aí gás natural e energia nuclear que trazem muito impacto também ao meio ambiente, mas infelizmente nós ainda dependemos desses recursos energéticos. Nós temos aqui uma atividade que exatamente trata sobre a relação entre a utilização de energia renovável e não renovável nos países. E aqui nós temos uma notícia boa em relação ao Brasil. O Brasil ele está à frente da maioria dos países desenvolvidos
em questão da utilização das energias renováveis. No Brasil, nós utilizamos, do total da energia que consumimos, 43% em energia renovável. Já nos países, outros países mais desenvolvidos, inclusive, do que nós, somente 14% do consumo de energia deles é de energia renovável e o restante de energia não renovável e mais poluente. Então, observe aqui essas duas colunas nesse gráfico. Na primeira coluna é a coluna que corresponde ao consumo de energia no Brasil. Aqui vocês vão pintar em verde o percentual relativo ao consumo de energia renovável em nosso país, que nós já sabemos aqui que é 43%. Olha que fácil. Vocês vão encontrar aqui, ó, os percentuais, vão comparar e vão pintar a coluna de acordo com esses percentuais. No caso do Brasil, 43% em verde, e o que não for renovável, vocês vão pintar em vermelho. Na outra coluna aqui, nós vamos representar a utilização de energia renovável e não renovável pelos países desenvolvidos. Então, nós já descobrimos aqui atrás que eles consomem só 14% em energia renovável. Vocês vão pintar só o equivalente a 14% em verde e o restante em vermelho. Já aqui embaixo, o que vocês vão fazer? Vocês vão comparar em cada uma dessas colunas se 43% no Brasil foi gasto em energia renovável, quanto foi de energia não renovável. Vocês vão precisar fazer um cálculo. Lembrem que o cálculo, para a gente descobrir a diferença entre um valor e outro, é através de uma operação matemática que calcula diferenças. Lembra aí as dicas que nós demos ao longo de todas essas videoaulas anteriores, ok? E no caso, vocês também vão fazer o mesmo cálculo para descobrir quanto de energia não renovável os países mais desenvolvidos utilizam. Faça os seus cálculos. Aqui nós temos uma amostra de uma conta de energia aqui mesmo de Angra dos Reis, do mês de julho. Como nós estamos falando em gráficos nessas duas atividades, nós temos aqui um gráfico em colunas horizontais que mostra o consumo, a média de consumo desse consumidor aqui. E aí vocês podem observar que só de vocês olharem essas colunas, vocês podem perceber os meses em que houve mais ou menos consumo desses moradores. Então vocês vão aproveitar esses dados e vão fazer as atividades, os probleminhas que estão aí no seu caderno. Vamos passar agora para a atividade 58. Ela trata do desperdício de água. Nós vamos estudar mais um pouco sobre gráficos. Vamos resolver também situações problema utilizando números decimais. Lembrem que ainda há pouco eu falei que a energia hidrelétrica é uma energia renovável, mas que precisa de atenção. Pois bem, gente, foi feito um estudo e descobriram que o consumo de água nas usinas hidrelétricas para produção de energia equivale a 4 vezes mais do que o consumo da população, das populações como um todo. Então, gasta-se 4 vezes mais água produzindo energia elétrica do que propriamente utilizando água nas nossas casas. E isso é algo assustador, é algo preocupante. Nós precisamos lembrar que a maior parte, a esmagadora maioria da água que se tem no planeta, ela não é uma água potável e possível de ser consumida. Só a menor parte
dessa água é água própria para consumo. Então, quando nós usamos de forma exagerada, quando nós usamos muita água, nós estamos sim colocando o nosso planeta em risco de uma escassez que pode trazer problemas gigantescos, porque toda a vida depende de água para sua existência. Então, nós refletindo aqui sobre essas questões, nós olhamos esse quadro que trata da média do consumo de água em todas as regiões do Brasil entre os anos de 2013 e 2014. Veja, gente, que como nós dissemos, já há um consumo gigantesco de água para produzir a nossa energia elétrica, mas nós também precisamos ter cuidado com o nosso consumo pessoal, porque isso causa um impacto muito grande no todo. E aí nós temos a triste constatação de que de um ano para outro, todas as regiões do Brasil consumiram mais água do que antes. E isso é preocupante no momento em que se reflete tanto sobre o meio ambiente, as pessoas ainda continuam no desperdício. Veja bem, aqui nós temos as 5 regiões brasileiras, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, onde nós vivemos, e a região Sul. Em todas elas, vocês vão observar aqui os números que indicam que em todas houve aumento de consumo de um ano para o outro. Ao lado desses números estão os percentuais, quanto por cento se gastou a mais em cada uma dessas regiões. Lembrando que a indicação de consumo consciente é de 110 litros por pessoa e se extrapola muito mais do que isso nesses números que a gente pode observar aí na sua atividade. Baseados nesses valores, nesses quantitativos, vocês vão preencher esse gráfico que está aqui, né? Vocês vão representar, pintando, assinalando a mudança de consumo entre 2013 e 2014 em cada região. Então, cada uma dessas colunas aqui representa uma região. E aí, vocês vão pintar em cada coluna o percentual de aumento de consumo em cada uma dessas regiões. Depois, vocês vão fazer algo parecido, só que na reta numérica. Vocês vão identificar aqui na reta numérica o percentual que cada região consumiu a mais de um ano para outro. Vão assinalar e vão colocar abaixo o nome de cada região, ok? Já nesse outro gráfico, nós vamos fazer um outro treino aqui de como a gente utilizar gráficos de maneiras diferentes. Nós temos aqui esse gráfico em pizza. Aí na atividade de vocês ele está em preto e branco, mas cada parte desse gráfico ela está com um número, o percentual por escrito. Então vocês vão considerar o que está escrito. Nós temos aqui percentuais relativos a 9 tipos de energia. E aí, vocês vão transferir esses dados que estão aqui para esse gráfico em colunas. Do gráfico em pizza para o gráfico em colunas, para a gente perceber que há mais de uma maneira de nós representarmos quantidades em gráficos. E elas funcionam igualmente bem. Então, aqui há 9 fontes de energia representadas e aqui há 9 colunas. Cada uma vai estar representando uma dessas fontes de energia. Vocês vão assinalar de acordo com o percentual e anotar embaixo qual fonte de energia essa coluna se refere. Ficou fácil, não ficou, gente? Terminamos hoje a nossa videoaula e aguardo vocês na próxima. Um beijo e até lá!